Vamos falar agora sobre o Mercosul e a União Europeia, que desistiram de fechar o acordo de livre comércio entre os dois blocos na próxima semana, como desejava o governo brasileiro. A apuração é do Daniel Rittner. Caio, o que a gente apurou aqui? Antes, um contexto, tá? Mercosul e União Europeia estão negociando há mais de 20 anos, fecharam um acordo em 2019, governo Bolsonaro, governo Macri na Argentina, fecharam com a União Europeia. E aí, alguns anos depois, a União Europeia falou, não, pera, eu preciso de compromissos adicionais, principalmente em matéria de meio ambiente, para assinar esse acordo, que estava com negociações fechadas, mas não assinado. Começaram essa negociação, houve avanços significativos, de fato, nas últimas semanas. E aí havia toda uma expectativa de que na semana que vem, na cúpula do Mercosul, uma última negociação técnica dos negociadores-chefes e uma provável vinda da Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ao Brasil para a reunião do Mercosul, pudesse concluir e aí estaria assinado. O que aconteceu hoje? O chanceler da Argentina ligou para o Brasil e informou Brasília do seguinte, essa reunião da semana que vem está suspensa. A Argentina não vai participar. Nós não temos condições, com tão poucos dias pela frente de governo ainda Alberto Fernandes, de assumir um compromisso que terá que ser herdado por Javier Milei, que vai tomar posse dia 10 de dezembro. Então, a mensagem foi, nós não negociaremos mais como governo Alberto Fernandes. O que vai acontecer? A partir dali, Milei vai assumir, ninguém sabe qual vai ser a posição de Javier Milei. Todo o desejo do governo brasileiro era amarrar um pouco o governo Milei em torno de um acordo já fechado. Agora, esse acordo não se fechará mais. A Espanha era presidente da União Europeia até a virada do ano. A Espanha é a maior defensora desse acordo na União Europeia. Não poderá concluir. Quem assume é a Bélgica. A Bélgica não tem nenhum grande interesse em particular por esse acordo. Então, é um cenário que se deteriora um pouco. Agora, o Itamaraty acha que houve bastante avanço nas últimas semanas. Então, torce para que Javier Milei, União Europeia, reconheçam esses avanços e sigam nessa negociação. Professor, já é o primeiro efeito da vitória do Milei na política externa brasileira, talvez? Mas vamos combinar que, assumindo um novo governo, é preciso dar a ele a oportunidade de se manifestar sobre um acordo dessa envergadura, considerando que é um governo de inclinação ideológica do ponto de vista econômico diferente do atual de Alberto Fernandes, que é um governo mais estatista e agora entra um governo mais pró-mercado, mais liberal. Eu creio que, da maneira como foi conduzida a negociação, é muito mais provável que o próximo governo argentino concorde com a continuidade do que discorde, porque haverá abertura de mercado, oportunidade de exportações argentinas penetrarem no espaço europeu. Então, é de interesse da Argentina, né? Qualquer tipo de animador da sua economia é bem-vindo nesse momento, né? Principalmente gerando dólares ou recursos externos, enfim. Agora, eu creio que a chave vai ser não exatamente a assinatura do acordo, que já está assinado e iria agora entrar em vigência, é depois a aprovação pelos países membros da União Europeia, né? Aí nós podemos ter mais dificuldades, no caso da Bélgica, é um país que poderá apresentar dificuldades, apresentou no acordo com o Canadá, e até haver resultados completos do acordo vai demorar ainda um tempo. Então, eu diria que é a velha história de sempre, né? A enorme dificuldade que o Mercosul tem de conduzir negociações que redundem em efeitos concretos para suas economias. Eu só fiquei com a impressão que o Brasil endureceu a negociação o ano inteiro, os europeus também, né? Verdade seja dita. Mas o Brasil também, estava endurecendo. Javier Milei ganhou, aí o Brasil correu para querer assinar antes da posse do Milei. E faz todo sentido aguardar o novo governo argentino tomar posse, no meu pensar. Mas se o Javier Milei tivesse perdido a eleição, não ia ter essa pressa para fechar esse acordo na semana que vem. Eu fiquei com essa impressão. Não, só tem um ponto ali, o professor coloca bem, em tese, Javier Milei realmente advoga por uma liberalização mais rápida da economia, então mais abertura comercial. Então, em tese, gostaria do acordo. A gente tem que lembrar, assim, será que Javier Milei gostaria de uma abertura comercial na velocidade que o Mercosul propõe? Ou ele quer uma abertura comercial mais rápida,
mais unilateral e de choque, né? Porque lá atrás era o que Paulo Guedes defendia. Você não quer abertura unilateral porque isso faz bem para a economia brasileira. E não cogitava fazer isso por meio do Mercosul porque tinha o governo Alberto Fernandes que ele não achava que ia topar. Será que Javier Milei não está pensando a mesma coisa agora do Brasil? O governo Lula não vai topar o tipo de abertura que eu quero. Sim, sim. E tem dois episódios recentes, né? A entrada da Bolívia, nessa semana, que o Congresso Brasileiro aprovou o Senado, e o acordo com Singapura. Eles ajudam esse movimento, de alguma maneira? Eu acho que eles explicam um pouco mais. Assim, eu conversei com o Guilherme Ferreira, que é professor de Relações Internacionais da Unifesp e coordena também um grupo que estuda o regionalismo no mundo. Ele trouxe um ponto interessante. Ele disse assim, olha, é o Brasil se despedindo da presidência do Mercosul. Então, independentemente da história do acordo com a União Europeia, ou mesmo da vitória de Milei, tem uma necessidade de correr e deixar um legado, entregar alguma coisa antes da presidência do Brasil acabar. O Brasil é que tem a força para liderar o fechamento dos acordos. O Uruguai, que vai assumir agora, na visão do Guilherme Ferreira, e não sei se o professor Pfeiffer concorda, não teria a força que o Brasil tem para fazer a liderança de fechar os acordos, ou mesmo de trazer a Bolívia, de confirmar a Bolívia para o Brasil. E o professor diz que esses dois acordos, Bolívia e Singapura, são super importantes, primeiro porque Singapura é o hub hoje de distribuição de produtos na Ásia. E a Bolívia é o acesso através do Pacífico. O Mercosul sempre foi voltado para a negociação via Atlântico e, com toda a mudança que aconteceu nos últimos anos, esse deslocamento do comércio para o Pacífico, a entrada da Bolívia e o fechamento do acordo com Singapura fortalecem o que pode ser uma virada do Mercosul como um todo para deixar de priorizar o negócio, o comércio interno e os acordos internos entre os países para fazer logo uma travessia e explorar a negociação e o comércio com a Ásia. Então, pode ajudar, quer dizer, faz sentido o Brasil correndo para aproveitar que está na presidência e deixar pelo menos alguma coisa, se não um acordo com a União Europeia, pelo menos esses dois. Só um dado mínimo, viu, Thaís? A gente pode fazer, Singapura é uma cidade-estado, né? Uma cidade, uma ilha ali, né? Talvez do tamanho da Grande São Paulo aqui, né? Mas depois da China, maior parceiro comercial hoje do Brasil na Ásia. Não é pouca coisa. Professor, a gente está elucubrando bastante aqui sobre o futuro de Mercosul. Nesses contextos todos, até que a Thaís estava colocando, esse olhar para a Ásia, a questão que o Daniel coloca, a entrada da Bolívia. A partir de 2024, na sua percepção, o senhor também é estudioso há muito tempo do Mercosul. Para onde vai? Olha, bom, a presidência do Mercosul é rotativa a cada 6 meses e é uma tarefa administrativa, né? O Brasil é o grande parceiro, é a grande economia, é a economia estável mais importante e é quem lidera do ponto de vista prático, né, a agenda do Mercosul. A presidência rotativa, salvo engano, passa agora para o Paraguai. Paraguai, Uruguai e Argentina têm governos mais liberais nesse momento, então talvez o Brasil fique numa posição inferiorizada, mas o seu peso relativo econômico contrabalança o que seria a votação dos membros plenos. A entrada da Bolívia, cumpridos, claro, todos os protocolos de acessão, que agora a Bolívia é aceita como membro pleno, mas tem que se adequar, principalmente à tarifa externa comum, né, que é a tarifa para bens importados que adentram ao bloco. Então, há um cronograma para a Bolívia efetivamente se tornar membro pleno. Traz alguma relevância econômica, mas é mais do ponto de vista político. O Mercosul fica um pouco maior. Esse acordo com Singapura é um grande entreposto, né? Um grande parceiro comercial, porque de lá o que Singapura importa e exporta é distribuído para outros países daquela região. É um acordo mais de conveniência comercial, eu diria, do que propriamente algum acordo que dá densidade econômica e política para o Mercosul. De fato, o grande acordo é esse acordo com a União Europeia. Esse, sim, coloca o Mercosul de volta num jogo da organização da economia global, no momento, né, em que as cadeias de valor estão sendo redistribuídas à luz da questão geopolítica e da questão sanitária, né, do Covid. Quer dizer, essa ideia de cadeias de valor, né, processos
industriais, processos produtivos, com mais controle, com mais proximidade regional, com mais confiança. Então, perde-se um pouco aquela lógica da globalização pura, que era a eficiência econômica, e retorna ao tema da segurança. Nesse sentido, o acordo com a União Europeia tem muita importância, porque aproxima esses dois grandes blocos dentro de uma lógica de afinidade produtiva, social, política. Então, esse é o grande acordo e tomara que ano que vem ele continue no seu trilho que foi desenvolvido até agora e que realmente seja assinado e efetivado. O professor me ajudou, porque não é Uruguai, é Paraguai. E eu lembrei, é o Paraguai que vai assumir, não é o Uruguai, confundi aqui. O presidente do Paraguai disse em algum momento desse ano que ou o Brasil fechava ou ele ia ter outros interesses. O Daniel, o professor, citou aqui que a Bélgica assume do lado de lá. Então, por mais que o acordo tenha avançado e que faça todo esse sentido, politicamente, o senhor acha que tem espaço, força do Paraguai para fazer e da Bélgica, essa união entre esses dois para resolver esse problema? Bom, de fato, Brasil e Espanha sendo os dois responsáveis de lado a lado, como foi a coincidência neste semestre, dão um impulso próprio, né, pelos interesses que os dois países têm a que essa negociação se concretize. Com Paraguai e Bélgica não é a mesma coisa, mas, de novo, não é porque um país assume a coordenação daquela região, das tratativas daquela região, que esse país manda, né? Quem manda é a maioria dos membros, são os interesses que já estão sobre a mesa. Esse é um acordo bastante avançado, quer dizer, é pouca coisa que falta para ele ser efetivado. Eu acho que o grande risco hoje ao Mercosul é efetivamente esse relaxamento da cláusula da negociação de todos, né? E evitando aproximações unilaterais, algo que o Uruguai tenta fazer com frequência, né? Tenta fazer, já fez com o México, tenta fazer com a China, e que agora a Argentina, nessa onda liberalizante, talvez queira fazer. A questão é que a Argentina não tem hoje questões estruturais econômicas, tem que primeiro arrumar a própria casa para depois pensar em negociações externas, né? Então, nesse sentido, talvez o acordo com a União Europeia seja uma conveniência para o regime de Milei, né? Para o governo argentino. Não creio que será desprezado em prol de uma agenda unilateral, de uma agenda autônoma da Argentina, até porque, para a Argentina, o mercado brasileiro é um mercado importante e, portanto, mantê-lo sob o seu alcance é algo que permanece pertinente. Para o Brasil, a Argentina também é um mercado importante, né? Principalmente para a indústria manufatureira. O Daniel, exato. Tem uma cúpula do Mercosul prevista para essa semana ou na outra? Quinta-feira da semana que vem. Em Brasília. Rio de Janeiro, perdão. E aí? E aí que perde-se a grande, digamos, o grande charme, que era a possibilidade de um acordo Mercosul-União Europeia. Inclusive, a chefe, né, da União Europeia viria também, né? A negociadora-chefe. Viria se as negociações, do ponto de vista técnico, estivessem tão positivas o suficiente para justificar a vinda dela. Ela não viria para não anunciar nada, mas trabalhava-se com essa expectativa. Vai ser a despedida de Alberto Fernandes, da Argentina. Houve ali, em algum momento, um desejo de que Javier Milei pudesse vir também para a cúpula, isso não prosperou. Ele não virá, a não ser que caia o mundo, tá? Sim. Semana que vem, depois vocês me cobrem, mas a perspectiva é que ele não virá. E tem essas duas entregas. Acordo Mercosul-Singapura é o primeiro acordo do Mercosul em 12 anos. Então, isso diz muito sobre a inabilidade que tem o bloco em se abrir e se integrar para o mundo. E essa adesão da Bolívia. Grande pergunta, acho que foi o professor Ataís que mencionaram, grande dificuldade é saber se a Bolívia vai aderir aos mecanismos do Brasil com uma tarifa comum. O Mercosul pratica uma tarifa comum, não é cada país pratica a sua. E quando a gente falou tanto de Venezuela, a Venezuela, a cláusula democrática, não está cumprindo isso e aquilo. A Venezuela efetivamente saiu do Mercosul, claro que é uma justificativa técnica que baliza o enfraquecimento da democracia, mas a Venezuela saiu porque ela descumpriu completamente o compromisso de unificar sua tarifa com o Mercosul. Então, é um desafio para a Bolívia, não dá para ter nenhuma garantia de que vai acontecer, não. Bom, para finalizar, professor, o senhor apostaria em 2024 sai o acordo? Não, é difícil apostar em relações internacionais.
Eu não aposto nada, eu diria que nós temos caminhado bastante, mas é um caminhar de mais de 20 anos. E, para dizer a verdade, o mundo mudou demais nesse tempo todo, né? E o sentido hoje de um mercado europeu que fosse atrativo para a produção agropecuária do Mercosul, como foi a primeira ideia lá atrás, já perdeu sua razão de ser, né? Hoje o grande mercado para o campo brasileiro, argentino, para o campo todo do Mercosul, é a Ásia, é o Oriente Médio, então as motivações mudaram. De fato, o acordo Mercosul-União Europeia atende muitos interesses das multinacionais europeias, que tem aqui um mercado cativo, né? E muito importante para vários países europeus, mas não dá para apostar, não. Eu creio que tem um bom caminho percorrido e, se houver vontade dos governos e da União Europeia, sai o acordo, sim. Bom, é um jogo de ganha-ganha. Se sair, muito que bem. Se não sair, pensa quantos WW mais a gente vai ficar A gente vai tratar disso. Ótimo. Professor Alberto Pfaff, muito obrigado pela sua participação. Excelente final de semana. Volte sempre, hein, professor? Muito obrigado pela oportunidade. Bom final de semana. Daniel Rittner, obrigado, viu? Sempre bom te ver. Você Volte também, mais, Thaís. né? Volte sempre, né? Volte mais. Você também, Thaís.